Na complexa realidade tributária brasileira, o Renault Advogados se destaca como um parceiro confiável. Nossa equipe de especialistas une experiência profissional e acadêmica, oferecendo suporte jurídico tanto no contencioso quanto na consultoria preventiva. Trabalhamos com tributos diretos e indiretos, incluindo aduana e comércio exterior, proporcionando soluções seguras e eficazes. Além disso, possuímos vasta expertise em direito civil, abrangendo áreas como direito imobiliário, contratual, família e sucessões. A área societária se destaca por atuar em importantes operações de fusões e aquisições, além de reorganizações societárias, due diligence e elaboração de documentos societários. Destacamos a atuação em direito administrativo e regulatório, especialmente nos setores de saúde suplementar e educação, prestando consultoria e resolvendo obstáculos regulatórios com segurança jurídica. Conte com Renault Advogados. Alô, boa tarde. É uma alegria imensa estar aqui hoje com vocês, é uma emoção, porque estou vendo aqui nessa plateia pessoas tão presentes no meu dia a dia, tão presentes, tão próximas, e estamos sempre juntos, assim, construindo tantos sonhos, tantos projetos. E hoje esse nosso momento vai ser icônico e disruptivo. E é isso que temos daqui para frente. Esse painel é um painel... Meu nome é Daniele Brigagão, sou diretora de comunicação da BDF, de eventos. O meu papel aqui é criar vínculos, relacionamento, trazer gente nova, encurtar caminhos, trazer mulheres, trazer jovens, trazer todos os tipos de tributaristas, todas as tribos, todas as estradas, todas as histórias. E esse painel hoje é o retrato disso tudo. Esse painel hoje, ele nos dragou para uma nova realidade que está acontecendo nesse mundo. Existem vários grupos de direito tributário, vários grupos femininos de direito tributário. Isso é uma transformação. E a BDF está sempre na frente, então conseguimos trazer todo esse cenário, uma sinergia absoluta, para a gente poder estar com esses grupos, com cabeças diferentes, propósitos diferentes. E quem está vivendo, assim, estamos no segundo dia do Congresso, vocês já podem perceber assim, que os corredores é diferente, a alegria, o colorido, o movimento, a felicidade, ela já está aqui. Todo mundo já está enxergando isso, todo mundo já está vivendo isso. Então, agora, eu vou chamar minha amiga Mariene Coutinho. A Mari Coutinho, eu vou só explicar antes. Não, ela pode subir, já vai, sobe, Mari. A Mari, aquela amiga... A Mari, sabe aquela amiga assim que gera desconforto? É isso. Porque é uma amiga assim, é um ídolo para mim. É uma pessoa que me faz me mover para frente, me dá desafios, me mostra que o sarrafo está sempre lá em cima, e está subindo, e aquela pedra no sapato assim que faz bem, que faz a gente crescer e se desenvolver. Mari, eu vou te apresentar. Sócia líder de Tax Transformation na KPMG Brasil, Mariene Coutinho atua há quase 29 anos na área tributária. É sócia líder da KPMG Brasil, da prática de transformação digital e inovação para a Tax. É membro do conselho da ICC, YCD e We Ventures, e é cofundadora do Tax is Female, conselheira 101, e She, e muito mais do que isso. Camila Tapias, pode subir ao palco. Camila é mãe da Manuela, diretora executiva do projeto Mulheres no Tributário, sócia do escritório Tume Advogados, mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, FGV São Paulo, professora convidada de cursos de pós-graduação e extensão.
Alessandra Okuma. Alessandra é doutora em Direito Tributário e professora, mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC São Paulo. Professora convidada de cursos de pós-graduação, fundadora do Tax Women, advogada em São Paulo. Gente, hoje vai ser um dia só palmas, muitas palmas, tá? Se prepara. Érica Tukiyama, advogada. Advogada especializada em estruturação e internacionalização de negócios e reorganizações societárias, investimentos inbound e outbound, professora de negociação de tratados no IBDT e de Fashion Law na FASM e no Instituto Europeu de Design. Daniela Lara. Daniela Lara, sócia do Rolim Goulart Cardoso Advogados e fundadora do Women in Tax, WITCH, mestre em Direito Tributário pela FGV Direito São Paulo, coordenadora do Grupo de Pesquisa de Tributação no Ambiente Digital da FGV Direito, coordenadora da Comissão de Tributação da ABDTIC. Ana Carolina Monguilô. Diretora da BDF, co-chair da WIN Brasil, professora do INSPER e sócia da CSMV Advogados. Ana Cláudia Ottumi. Ana, membro da IFA Supervisory Board, Vice Chair do WIN Global Committee, sócia de Ottumi Advogados, membro do NIU International Tax Program Practice Council, professora do mestrado do IBDT e da Universidade de Zurique, Chair do STEP Brasil. Luciana Reis. Emocionante e emocionada, né, Lu? Diretora da área de Tax Digital Transformation e líder de diversidade, equidade e inclusão no escritório RVC, Sociedade de Advogados. Cofundadora do projeto Base Mulheres que Movem, com formação de conselheiro de administração do IBGC, MBA em ESG pelo IBMEC e Project Management pela Ohio University. Só esqueci de saudar a plateia, e eu queria fazer isso em nome do comitê organizador desse evento, porque estamos há meses construindo essa experiência para vocês. Em nome da Yandara e Natália, são meu braço direito, esquerdo, coração, pé e mãos, nosso dia a dia, né? Nós que fazemos isso aqui acontecer, e sem elas isso não seria possível. E ao meu marido, Gustavo Brigagão, que é meu maior apoiador, incentivador, sempre subindo o sarrafo, e eu vou junto, vou indo, e vamos equilibrando, né, Gustavo? Então, nesse momento, eu também vou me sentar e vou pedir para cada uma das palestrantes virem. Primeiro, vou pedir para a Mari Coutinho, minha ídola, mentora, ela vai vir falar um pouco do grupo que ela representa, e das várias frentes que ela atua. Vem, Mário. Ela está com cronômetro, gente. Eu queria ter começado às 4 pontualmente, eu gostaria de deixar isso bem claro, mas vai dar tudo certo, né? Vamos tentar. Então... Dependendo de mim, seremos. Bom, gente, primeiro agradecer enormemente a Dani por ter me convidado, né, para moderar esse painel aqui junto com ela. Acho que realmente vai ser muito bacana.
E falando um pouquinho sobre mim, né, atuo há 29 anos na área tributária e acho que a grande maioria das mulheres aqui são mais jovens, né, atuam menos tempo do que eu, porém, temos aqui a Ana Otume, que aí né, a Ana acho que é mais experiente do que eu, me lembro quando eu era ainda trainee e participava de várias reuniões em projetos de clientes com a Ana, então... Ana, você está na minha listinha aqui, assim como a Raquel Novaes, que não sei se está aqui na sala, mas que já esteve aí por aí, Luciana Galhardo. Então, eu sou mais ou menos dessa geração, talvez um pouco mais jovem, mas numa época em que a gente ainda tinha muito poucas mulheres, né, principalmente em posições de liderança, quer seja nos escritórios e também nas empresas, né, liderando as áreas de techs. Ao longo desses anos, então, sendo normalmente né, a única mulher ali numa sala, no Brasil e fora, na minha área de atuação hoje é Tax Transformation, mas eu fui por muitos anos líder da área de International Tax. Então, assim, tenho muitas histórias, né, passei por muitas situações, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o que acontece, e acho que, muitas vezes, isso é um pouco invisível para os homens, né? E, às vezes, invisível para as próprias mulheres. Então, conversando com as mulheres, às vezes elas dizem, nossa, eu nunca tinha reparado nisso, mas depois, quando a pessoa para pensar, ela fala, poxa, realmente, isso aí teve um impacto na minha carreira. Ontem, uma das mulheres aqui, com quem eu estava conversando no jantar, por exemplo, só para vocês entenderem um pouco né, do que ela descobriu que ela sempre recebia uma pressão do chefe dela que botava a meta dela ali por baixo da porta, né, o que ela tinha que atingir na semana, e aquilo trazia aquela ansiedade. Um dia ela foi comentar com os outros sócios e ela descobriu que ela era a única pessoa que recebia aquele papel, e ela era a única mulher da equipe também. Então, é claro que nem sempre as coisas acontecem só porque a pessoa é mulher, só por causa do gênero, a gente sabe disso, mas, infelizmente, né, acontecia muito, e ainda acontece né, de algumas situações serem muito direcionadas ali para as mulheres. A partir do momento que a gente tem mais mulheres transitando nos eventos, nas reuniões, nos escritórios, eu acho que a gente passa a normalizar essa situação, a gente passa a entender que, sim, os homens são diferentes das mulheres, e está tudo bem, e que bom, né? Porque cada um tem a sua contribuição, mas eu acho que o mais importante é a gente deixar que as mulheres sejam mulheres, né? No ambiente profissional, inclusive. Isso significa que, sim, a gente vai se vestir de uma outra forma, que, sim, talvez a gente tenha uma reação emocional a uma determinada situação que seja diferente, talvez a gente tenha uma forma diferente de falar, de se comunicar e de fazer a gestão dos times, e tudo bem. Quando a gente não está acostumado com a diversidade, a gente tem uma tendência a colocar uma expectativa que o outro seja como a gente. E a gente, então, não se abre para esse diferente. A gente acha que o diferente está errado. E hoje, acho que a gente já consegue né, realmente comprovar que o diferente é o bom. Quando a gente fala de inovação, isso é óbvio, né, porque a gente tem pessoas que trazem novas ideias, novos olhares, uma maior criatividade. A gente fala da importância né, de termos ambientes de trabalho que sejam mais atrativos para todos os talentos. Né? Então, a gente não quer segmentar e afastar, por exemplo, talentos femininos relevantes só porque aquele ambiente não é inclusivo. E eu acho que todo mundo sai ganhando, né, inclusive né, os próprios homens, né, que entendem né, que a gente não precisa ter necessariamente padrão. Né? Para a gente ser profissional, a gente não precisa estar dentro de um padrão. Então, acho que a gente vai conversar aqui sobre vários desses temas. Hoje eu tenho né, o prazer de coliderar, né, porque eu acho que é um coletivo, não sou só eu, um dos grupos que é o Texas Female. A gente conseguiu, aí, com a ajuda da Dani, trazer né, diversas mulheres que hoje atuam como heads de práticas tributárias, né, de áreas tributárias de empresas, para o evento da ABDF. Então, são advogadas também, né, mas que atuam muitas vezes como as clientes né, dos escritórios de advocacia, das consultorias. E hoje, o número de empresas que tem como heads uma mulher é enorme. Né? Antigamente, isso era muito raro, mas hoje, lá na KPMG, outro dia a gente fez um levantamento, quem eram os nossos principais clientes em termos de faturamento, a grande maioria das empresas tinham como o nosso principal contato na área de tax uma mulher. Então, até do ponto de vista de negócios, né, é importante a gente entender né, como a gente lida né, com uma pessoa que é diferente da gente, né, porque é um comentário muito comum
que a gente escuta, né, nos grupos, e que não é que as mulheres tenham uma preferência de trabalhar com mulheres ou não queiram trabalhar com homens, mas as pessoas gostam de trabalhar com pessoas que sejam pessoas que entendam, como a Dani comentou, né, que o mundo já se transformou e que, então, as expectativas são outras. Além, né, do Texas Female, eu tenho o prazer de coordenar, ajudar, administrar alguns outros grupos, porque acho que, ao longo dos anos, eu percebi essas mulheres um pouco sozinhas ali nos seus espaços, e trazê-las para um grupo, né, de afinidade trouxe uma riqueza enorme, porque é muito difícil quando você se sente sozinha. Então, queria reconhecer aqui a Lu, que é a nossa única representante no painel, uma mulher negra. A gente sabe como é difícil você ser a única. Então, um dos outros projetos que eu tenho é o Conselheira 101, que eu cofundei com outras mulheres durante a pandemia para termos mais diversidade racial nos conselhos. Então, o que a gente fez foi identificar mulheres negras que atuavam principalmente nas empresas, ali no nível C-level, mas que geralmente eram a única, para um grupo. E hoje a gente já está na 4ª turma, temos mais de 100 mulheres que passaram pelo programa, e são mulheres muito sêniores, mas quando elas se veem na tela junto com outras 20 ou 30 iguais a elas choram. Então, isso é super emocionante delas falarem, nossa, obrigada por ter, né, proporcionado essa oportunidade de eu entender que eu não sou a única, de conseguir conversar com pessoas que passam ou que passaram pelas mesmas dificuldades, porque essa rede de apoio é fundamental. Eu realmente espero que, depois de hoje, a gente possa ampliar ainda mais essa rede de apoio, obviamente incluindo não só as mulheres, né, não só as iguais, mas os homens e todas as outras diversidades que a gente puder trazer, porque eu sei que todo mundo aqui tem o mesmo objetivo, né, de ambientes mais inclusivos, de uma sociedade mais igualitária, de regras mais justas, e esse é, acho que, o grande objetivo da diversidade como um todo. Obrigada. Alô? Bom, obrigada, Mari, foi incrível, inspiradora, como sempre. Eu acho que a gente agora, eu gostaria que vocês falassem cada uma dos princípios dos seus grupos, dos fundamentos, para que a plateia tenha conhecimento das diferenças e das afinidades também. Vou começar, Camila, você começa? Obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um agradecimento à Dani, primeiramente, por ter aberto as portas e dado esse lugar de fala para nós, mulheres, representantes desses grupos femininos tributários. É uma alegria muito grande, e eu acho que o fato da BDF abrir esse espaço para a gente, quer dizer que essa sala inteira aqui já entendeu tudo. Então, assim, estou muito feliz, muito obrigada. Gostaria de agradecer também Carol Brasil, Francine Gasparetto, pela generosidade de ter me deixado embarcar nesse sonho delas, no projeto delas, como se meu fosse. Então, eu estou muito feliz, e muito feliz de estar com amigas tão incríveis aqui. Ana Cláudia Tume, minha sócia, amiga, guru, oráculo. Então, de fato, é muito feliz, e eu agradeço muito. E falando um pouco do projeto Mulheres no Tributário, eu vi que vocês viram várias mulheres aí de camiseta, tirando foto. É uma alegria muito grande esse grupo enorme que nós formamos. E não só esse grupo que nós formamos hoje aqui, com quase, acho que, 51 mulheres. No almoço tinham 70, então, assim, as pessoas as mulheres foram se juntando. E a ideia do Mulheres no Tributário é justamente fortalecer a presença feminina no ambiente tributário. Quem começou com tudo isso foi a Carol Brasil e a Francine. Por meio de um networking, elas se conheceram num projeto, né, de direito tributário. Elas falaram, vamos abrir um projeto de mulheres, trazer cada vez mais mulheres nos lugares onde elas moram, a Fran em Chapecó, a Carol em Tatuí, interior de São Paulo, ainda um lugar com muitos homens no direito tributário, e falou, poxa, vamos criar, vamos ver o que dá. E deu isso, né? Em menos de um ano, a gente criou um grupo enorme. A gente tem falado muito
muito conhecimento. Eu acho que a principal base do nosso grupo é o conhecimento, é o networking, e nós estamos muito felizes de conseguir trazer isso para todas as nossas mulheres. Então, a gente tem aulas semanais, mesas de debates mensais presenciais, a gente tem webinários com homens, adoramos os homens, não é um clube da Luluzinha, mas, de fato, a gente quer poder fazer mais networking, trazer grandes referências do direito tributário para conversar com as nossas meninas. São meninas do Brasil inteiro. A gente tem um grupo muito bem estruturado, com conselheiras, com coordenadoras científicas, Ana Cláudia é uma delas, Marielbe, Doris, Bruna Ferrari, Mariel, e as nossas embaixadoras, que são as nossas pérolas, que estão levando o Mulheres no Tributário para o Brasil todo, mostrando a força da mulher de cada localidade. Então, nós estamos indo com o projeto em todo o Brasil. A gente já foi para o Sul, a gente está indo para Minas, a gente está indo, a gente foi para Brasília, enfim, de fato, a gente está percorrendo o Brasil. E é uma felicidade muito grande estar aqui. E, rapidamente, o projeto é isso. Muito obrigada. Ale. Sou eu agora. Gente, muito obrigada. Primeiro, que emoção estar aqui. Dá um frio na barriga ver essa sala toda aberta, esse auditório. E é um privilégio estar aqui. E, por esse privilégio, agradeço muito a Dani Brigagão, querida, Gustavo Brigagão, Heleno Torres, Mariene. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouco do meu grupo. Primeiro, eu acho que é importante a gente colocar que, apesar de terem vários grupos femininos, nós temos muito mais coisas que nos unem do que nos separam. São grupos com filosofias diferentes, que vão atuar de modos diferentes, mas, em nenhuma maneira, nós somos rivais. Nós somos unidas por um propósito, que é dar protagonismo feminino. E isso acho que é muito importante de colocar, porque as mulheres têm fama de rivalizarem umas com as outras. Essa fama vem aí de tempos antigos e, na verdade, isso é uma coisa muito criada. Há muitos anos atrás, a mulher não podia trabalhar, ela dependia do homem para o seu sustento, então fazia sentido uma mulher rivalizar com outra pela competição masculina, pelo olhar masculino. Hoje em dia, a maior parte das mulheres é autossuficiente economicamente. E a gente tem desenvolvido uma rede de sororidade, acho que esse é um pilar do meu grupo, que é muito importante. Uma sobe e puxa a outra. É uma troca, é colaborativo, e isso é muito bom. O meu grupo chama Taxi Women, e a gente tem aqui 4 pilares que são muito importantes. O primeiro pilar é desenvolvimento profissional. E como a gente faz isso? Uma das maneiras é fazendo convênios com instituições já conhecidas. Então, cursos da PET. Bom, vamos fazer uma lista de mulheres, pedir desconto para inscrição, para poder disseminar conhecimento. Esse é uma das formas de atuação. A segunda forma é networking. Isso, a gente conversar, a gente troca muita informação. Temos um grupo de WhatsApp com 680 mulheres. É muita gente. Eu conheço cada uma delas, pelo menos superficialmente eu falo, e a gente mantém discussões, atualizações e discussões muito respeitosas. Muita troca técnica, muita troca de conhecimento, e isso é muito bom. Então, isso fortalece a nossa sororidade, o nosso networking. E, por último, o último pilar é a situação institucional, que é uma coisa, para mim, ganha muita relevância, que é estimular mulheres a concorrerem a cargos públicos. Temos vagas agora de juiz do TIT. Bom, mulheres, vamos se candidatem. Às vezes, a mulher precisa de um empurrãozinho a mais para ter a coragem de se candidatar. O grupo está aqui para facilitar isso. Então, eu, particularmente, não tenho nenhum contato no TIT, mas tem juízas do TIT lá que já atuam, que podem ajudar, fazer mentoria de mulheres. Esse é o nosso propósito. Muito obrigada, Mari. Desculpa, falei demais. Foi ótimo.
Olá, pessoal. Eu queria agradecer a todas vocês, a BDF, a Dani, a Mariene, o Gustavo. É um privilégio estar aqui falando do TEUMAN. O TEUMAN é um grupo que cuida dos interesses das mulheres do TEUA. Esse grupo foi criado no início de 2022. Hoje a gente tem mais ou menos uma representatividade de 60% do grupo original, né, que representa aí 1.800 mulheres, né. O nosso KNAI principal é organizar eventos, organizar eventos técnicos, não técnicos, e propiciar oportunidades de networking qualificado para profissionais tributaristas, mulheres tributaristas no âmbito nacional e internacional. A gente segue a filosofia do grupo de origem, que é o TEUA, né? E lá a gente precisa manter a maior diversidade possível de profissionais e de pessoas vindo de carreiras e formações diferentes. Então, nós não somos um grupo de advogadas. Nós somos um grupo de advogadas, contadoras, auditoras, professoras, psicólogas, coaches de carreira, todo mundo que tiver alguma relação com o tributário ou que já teve alguma relação com o tributário é bem-vindo ao grupo, né? E a gente tem a filosofia do TEUA é de união da diversidade. Então, para a gente, é um dilema criar um grupo de separação de mulheres dentro de uma filosofia que todo mundo tem que estar junto o tempo inteiro, porque é a diversidade unida que cria um bom network e boas discussões técnicas, né? Nas frentes de trabalho, a gente tem várias, mas eu não vou conseguir falar de todas, né? A gente cuida da construção de carreiras. E ali a gente tem duas iniciativas, né? O TEUA Opportunities, que é um grupo de WhatsApp, onde todo mundo do TEUA pode colocar as oportunidades de trabalho, vagas em aberto. A gente tem um painel virtual de currículos, hoje com um acervo de mais de 700 currículos ativos, que dá acesso a mais de 3.000 empresas e empregadores. Nos últimos anos, nós já conseguimos ajudar mais de 100 TEUAs, 60 mulheres, a se recolocarem no que a gente chama de mercado TEUA de trabalho, que é um mercado qualificado, né? Porque nós temos mais de 3.000 empresas e muitas das pessoas que estão no nosso grupo, elas são representantes, elas ocupam cargos de executivos e C-levels. Então, a gente tem mesmo um grupo qualificado. A gente tem eventos, a gente tem muitos TEUAs aqui na plateia que já conhecem os nossos eventos, né? Temos o TEUA Meeting, o TEUA Happy Hour, então, numa média de um evento por mês, em escritórios, auditorias, empresas, as empresas membros, né? E a gente tem o TEUA Post, que é um jornal também, 55ª edição e mais de 4.000 leitores. A gente tem muitas outras coisas para falar, mas a gente acabou o tempo, então eu passo o microfone. Bom, boa tarde a todas e todos. É uma alegria enorme. Eu acho que isso já está, né, permeando todo o encontro, todo o congresso da BDF. Eu queria agradecer também, especialmente a Daniele, ao convite. Te parabenizar, Dani, pela sua energia. A gente estava comentando hoje, na hora do almoço, o quanto que você tem uma energia contagiante e nos faz querer ser melhor também. Então, parabéns mais uma vez. Obrigada. Gustavo, não vou agradecer a você, tá? O agradecimento está todo da Dani aqui. Bom, falar um pouco do WIT, né? O WIT, o Women in Tax Brasil, é um grupo de mulheres que foi formado em 2019, ou seja, há 4 anos. São 7 mulheres que viam, um pouco do que a Mariene falou ali, a gente via que
a gente numericamente tem muitas mulheres tributaristas, mas a gente via que faltava esse protagonismo das mulheres no mercado de direito tributário. Nós somos um coletivo feminino e feminista. O feminismo não é o contrário de machismo, nós adoramos os homens, queremos vocês, inclusive, do nosso lado. Mas o IT, há 4 anos, a gente viu que precisava ter esse protagonismo. Então, são 7 mulheres, as fundadoras sou eu, Renata Cubas, que está aqui, Tatiane Piscitelli, a Fernanda Pazelo, Andréia Macito, Catarina Rodrigues e Raquel Preto. A gente criou o IT e chamou a gente via que faltava um maior número de referências femininas no direito tributário. Então, convidamos algumas dessas referências que a gente tinha, né, e que temos, acho que todos nós aqui temos, como a Betina, a professora Maria Leonor, professora Beth Carrasa, a Maria Rita Ferragutti, a Suzy Hoffman, que está por aí também, está aí, são as nossas queridas conselheiras. E, em seguida, a gente convidou também a Pilar Coutinho, Maria Angélica dos Santos e, mais recentemente, também a Fabiana Del Padre, para comporem a nossa comissão executiva. Rapidamente, falando um pouquinho sobre as nossas conquistas, né, nesses 4 anos, e eu acho que todos esses grupos aqui a gente se une, né, para trazer essa mesma mensagem, mas a gente tem hoje mais de 5.000 pessoas conectadas com a gente em diversas redes. Fomos o primeiro grupo no Brasil a trazer o debate de tributação e gênero. No nosso primeiro evento, lá em 2019, na época, a gente publicou um artigo no Jota sobre esse tema, e logo na sequência, a professora Heleno Torres, hoje presidente da BDF, publicou um artigo também sobre esse tema e trazendo essa contribuição que o IT trouxe. Hoje a gente tem uma coluna no Jota, quinzenal, com mais de 100 publicações de artigos de mulheres tributaristas. Publicamos um livro em homenagem à professora Beth Carrasa. Estamos no 3º ano da mentoria. É um programa muito especial que a gente tem. Temos eventos e parcerias com diversas associações, IBDT, GEPT, IBET, OAB São Paulo, Jota, o WLM, o Instituto Brasileiro de Multicorte e agora a BDF. E temos também uma contribuição muito grande nos movimentos da sociedade civil, tanto com a apresentação de projetos de incentivos fiscais, por exemplo, para mulheres que são vítimas de violência, nos projetos de reforma tributária e diversos outros movimentos, junto com outros grupos que também representam mulheres, como Tributação e Gênero, tributo a elas, que é das procuradoras da Fazenda Nacional. Mais uma vez, muito obrigada. Desculpa, que eu ultrapassei meu tempo. Tá funcionando, tá. Bom, em primeiro lugar, eu queria também agradecer e parabenizar a Dani Birgagão, que é a idealizadora desse painel maravilhoso. Ele, sim, é disruptivo, é algo muito especial. Juntar essas lideranças femininas todas, parabéns, Dani, incrível mesmo. Bom, eu tenho a honra de ser co-chair da UIM Brasil, juntamente com as queridas Flávia Cavalcante, que aqui está, Ana Cláudia Otume. A UIM Brasil é o núcleo feminino da BDF. A UIM Brasil é a BDF e a BDF é a UIM Brasil. Eu frequentemente ouço, me perguntam, como é que eu posso fazer parte da UIM Brasil? Você é fácil, você é parte da BDF, você é parte da UIM Brasil, venha participar desse movimento conosco. E quais seriam assim as nossas missões? O que a UIM Brasil, eu acho que tem de muito especial? Ela congrega essas especialistas, essas maravilhosas tributaristas, especialistas no direito tributário nacional e, especialmente, no direito tributário internacional. A BDF ela tem uma coisa muito especial,
parecida, né, com a T-Woman, não são só advogadas, a gente tem representantes da advocacia privada, da advocacia pública, da magistratura, da academia. Então, a ABDF e a WIN Brasil são plataformas, ambientes muito especiais por congregarem essas mulheres maravilhosas com essas habilidades todas. A gente pretende formar e reforçar essa rede de networking, tanto nacional como internacional, e acho que isso é outra coisa muito especial da WIN Brasil, né, essa conexão com o mundo lá fora. Nós também adoramos os meninos, adoramos os homens, então, para a gente, é muito especial a oportunidade de sempre ter os homens nos ouvindo, nos aplaudindo, nos assistindo e participando conosco dos eventos também. Eu acho que, resumidamente, seria isso a WIN Brasil. Bom, obrigada, Dani, obrigada aí à ABDF, à diretoria da ABDF, parabéns por esse maravilhoso evento e essa iniciativa aí sensacional. E a mim me cabe falar sobre o movimento internacional, Women of IFA Network. Eu sou a vice-chair do Global Committee da WIN. E o WIN, que é o Women of IFA Network, ele surgiu em 2012, no Congresso de Boston, a partir de uma iniciativa de duas advogadas americanas, a Jean Goulet, que hoje é a chair do WIN Global, e a Carol Tello, que era uma tributarista americana super conhecida e que, infelizmente, faleceu em 2020, e eu entrei em 2013. Então, eu fui uma das primeiras assim, a aderir aí a esse movimento, e, basicamente, o que a WIN busca? Busca estimular o networking em tributação internacional e claro, em cada um dos países também em que a IFA opera. E esse networking, de tal maneira que a gente possa produzir mais oportunidades. Oportunidades acadêmicas, oportunidades de negócio, oportunidades de trabalho. Por muitos anos, entre 2010 e 2017, eu fui membro do Comitê Científico Permanente. E não era incomum chegar numa discussão sobre um determinado tema em que não vinha à mente da maioria das pessoas nomes femininos, mas não porque não existiam, mas pela falta de exposição. Né? Então, no ambiente IFA, não cabia dizer simplesmente, olha, metade das palestrantes vão ser mulheres. Não, a gente precisava mostrar os talentos femininos para que se gerasse aí a demanda, né, por ter essas pessoas nos painéis da IFA, nos eventos regionais da IFA e tudo mais, naturalmente pelo talento da pessoa, e não pelo gênero. Não é porque ela não está no painel porque ela é mulher, ela está no painel porque é muito boa. E a gente conseguiu fazer essa exposição. Inclusive, quando, no início do WIN, a Jean Goulet trouxe um estudo da Universidade de Chicago, mostrando justamente que as mulheres cientistas da Universidade de Chicago, por elas fazerem menos networking, tinha um número muito grande de doutoras, mas quando ia na categoria de professores, só 20% dos titulares da Universidade de Chicago, numa área científica, eram mulheres. E isso não pela falta de talento, pela falta do engajamento com outras pessoas, porque é o networking. Então, assim, a ideia foi justamente buscar estimular o networking feminino para buscar estimular oportunidades de maior exposição, oportunidades acadêmicas e várias outras oportunidades. A mulher, muitas vezes, é casa, trabalho, trabalho, casa, e acaba não dando importância necessária para o networking. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui, né, ao lado de profissionais e mulheres que me inspiram, que trilharam boa parte do caminho para que eu pudesse caminhar. Agradeço também a Dani, brigadão, pelo convite e também pela confiança de eu estar aqui hoje, representando tantas de mim que talvez, se a gente olhar para o lado, não veja,
pessoas como eu. Não preciso, né, me autodescrever, mas a minha presença aqui significa muito, não só para mim, mas para tantas outras que estão hoje aqui assistindo esse congresso. Então, eu só tenho a agradecer à BDF pela abertura, confiança e por ser um aliado nessa transformação social que a gente busca tanto. Falando um pouquinho do BASE, rapidamente, estou olhando o tempo ali. O BASE é um projeto novo, né? Nós fundamos o BASE, eu, Natália Reis, uma mulher negra, e Maíra Ultra, uma mulher branca. Formamos o BASE com a intenção de transformação do status quo. Quando a gente pensa em base, a gente pensa na base da sociedade. E quem está na base da sociedade são as mulheres, e aí, com um pouco mais de recorte, as mulheres negras. Então, a gente procura trazer, a partir de ações efetivas, com que essas mulheres consigam entrar, permanecer e crescer dentro das suas carreiras. Porque não basta falar em diversidade e inclusão quando a gente não pensa em pertencimento. O pertencimento é fundamental para que essa pessoa consiga se desenvolver e permanecer naquele ambiente, que nem sempre é tão, vamos dizer, acolhedor. Então, o BASE vem com essa proposta de, através de alianças com as corporações, com as entidades, assim como a BDF, que ele consiga dar oportunidade para essas mulheres, em especial com esse recorte da raça negra, e que ela consiga, sim, fazer parte de um ambiente, acessar, ter oportunidades, assim como eu tenho agora. Acho que é isso. Mari, eu vou sair do protocolo para falar uma coisa. Quando a gente está falando de pertencimento, o meu papel hoje aqui foi trazer pertencimento para muita gente. E o que eu mais estou recebendo em troca é muito pertencimento, muito mais do que eu sempre tive. Eu só posso agradecer a vocês, maravilhosas, e todos vocês. Bom, oi. Vamos lá, então eu e a Dani, a gente vai se revezar aqui, né, Dani? Nas perguntas aqui para as nossas panelistas. Eu vou começar com o Alessandro Kuma, com uma pergunta cuja resposta deve ser importante e útil para os homens também, né? A gente fala que as mulheres têm desafios adicionais quando a gente fala de conciliar a vida pessoal e profissional, né? Porque, claro, a mulher ainda é responsável ali pela gestação, né, por parir, por amamentar, e algumas outras tarefas que poderiam também, né, ser assumidas por homens. Então, a gente sabe que ainda essa divisão não é muito igualitária. Então, a gente fala de jornada dupla, tripla, mas a gente também tem conversado ultimamente de temas talvez um pouco mais atuais, como saúde mental, que se aplica aos homens também, considerando a velocidade, né, com que as mudanças têm acontecido, os diversos estímulos. E, principalmente para a mulher, a gente tem falado também muito sobre diversão, né? Então, principalmente as mulheres que têm um foco muito grande em carreira, quando a gente olha retrospectivamente, deixam de lado, né, o autocuidado e o momento mesmo ali de diversão, um momento para si, né? A gente está sempre cuidando de alguém, a gente está sempre trabalhando e, às vezes, sobra pouco tempo para a gente. Então, Ale, conta um pouquinho se você acredita nesse equilíbrio de vida pessoal e profissional e se você puder dividir algumas dicas aí. Gente, muito obrigada, Mari. Obrigada pela pergunta, Mari, porque você vai me dar oportunidade de falar de duas coisas que são muito importantes para mim. Eu acho que a primeira coisa é minha filha. Minha família, Maria Fernanda é uma querida. Quem me conhece sabe, eu tenho uma filha de 7 anos. E antes de ter essa filha, eu priorizei muito minha carreira. Então, eu estudei, fiz mestrado, fiz doutorado, dei aulas, trabalhei bastante. E, por essa postergação da maternidade, eu quase perdi essa oportunidade. Porque
É fato, as mulheres elas têm realmente um tempo biológico, né? E quando eu engravidei, meu tempo já estava ali esgotado, dito pelos médicos. Até hoje eu me lembro, eu trabalhava com o Heleno Torres na época, quando eu fui ao médico e descobri a gravidez, o meu ginecologista, ele fez aquela cara do pica-pau, com o olho arregalado, a boca, assim, uma coisa horrorosa. Ele nunca imaginou que eu pudesse engravidar. E nasceu minha filha maravilhosa, e isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida de uma série de formas. Eu acho que a forma mais evidente, lógico, né? Eu tive que aprender a maternidade. Ao contrário do que muita gente pensa, as mulheres, elas, pelo menos o meu instinto maternal não veio comigo. Eu aprendi a ser mãe da Maria Fernanda, eu aprendi a educar, e eu aprendi isso do jeito que eu faço com todo o resto, lendo livros, me educando para fazer isso. E, junto com a Maria Fernanda, a preocupação com a educação dela, me surgiu uma outra coisa muito importante, que é a preocupação que a gente tem nesse painel, que é de diversidade, de representatividade, de inclusão das mulheres. Porque, infelizmente, nós mulheres somos 52% da população, mas somos uma minoria política. E, se a gente não se unir, não fizer alguma coisa para mudar, para ocupar o espaço público, a polis, né, como os gregos diziam, a gente vai ficar confinada ao espaço doméstico. E não é isso que satisfaz. A gente tem que ser modelos para as nossas filhas. Hoje de manhã eu estava conversando com a Ana Carolina sobre como a gente lida, né? Realmente, é difícil deixar a criança e vir para o Congresso. Mas a gente tem que fazer opções, prioridades na vida, e a minha filha entende o quanto eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Eu me torno um modelo para ela, pelo menos é isso que eu espero. Né? Eu não seria uma mulher feliz me dedicando exclusivamente à maternidade, deixando o meu trabalho de lado, porque o trabalho é uma parte que me realiza. Quando eu penso no conceito de trabalho, eu lembro o conceito filosófico da Marilena Chauí, que o trabalho é o meio pelo qual nós modificamos o mundo. E eu quero usar o meu trabalho também em prol das mulheres. E aí nasce o grupo. A necessidade de união, da gente trocar informações, de sororidade, de estarmos juntas aqui para a gente criar novas relações. Eu vejo hoje, por exemplo, a gente tem ali, né, hoje temos 9 ministros homens no Supremo Tribunal Federal e 2 mulheres. 2 mulheres. A ministra Rosa Weber, agora, vai se aposentar. E é importante para a sociedade civil, para as mulheres como um todo, ter uma mulher, uma outra mulher no Supremo Tribunal Federal. Porque isso, nomear um homem e não uma mulher, seria um absoluto retrocesso. E eu vejo muitos movimentos femininos, coletivos femininos, fazendo aí, fazendo o seu papel de conscientização, trazendo essa demanda de maior representatividade feminina. Eu tenho 25 anos de carreira, acredito que quem tem também uma longa carreira se lembra que no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a primeira desembargadora mulher foi nomeada em 1997. Até hoje, se a gente olha aquela foto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, são todos homens. Raríssimos negros, a maioria branco, são todos homens. Se uma mulher, uma menina, não se vê representada naquilo, ela nunca acha que ela vai poder alcançar aquele cargo. A gente precisa ter mulheres. Somos a maior parte da população e uma minoria política. Gostei muito quando a Dani falou da fala dela. Não, somos feministas, mas amamos os homens. Isso é a mais pura verdade. Antes de vir aqui, eu me preparei e falei assim, vou ler livros sobre o feminismo. Li 3 livros, e o conceito de feminismo, e aí eu vou surpreender vocês, eu acredito que essa plateia aqui é toda feminista. Feminismo, ele prega igualdade de oportunidades, igualdade social, econômica e política entre homens e mulheres.
Eu tenho certeza que todo mundo aqui é a favor disso. Feminismo é contra o domínio, então não é uma ditadura feminina, não é uma imposição, é contra a dominação. O feminismo, ele tem que ser, na verdade, desmistificado. E li uma autora nigeriana, excelente, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome dela, a Chimamanda Ngozi, que é maravilhosa, e ela estava exatamente trazendo essa definição de feminismo, e ela disse, eu me auto-intitulo uma mulher feminista africana que ama os homens. E é exatamente o que nós somos. Somos mulheres tributaristas, feministas, e amamos os homens, e queremos que os homens façam parte da nossa luta. Obrigada, Ale. Olha, você não respondeu a minha pergunta sobre diversão. Vocês viram que ela fugiu desse tema, mas vai ficar para uma próxima. Vou passar para a Dani. Depois eu dou as dicas de diversão. Eu conversei com a Lê anteontem. Ela falou, Dani, eu já li 3 livros feministas. Eu falei, meu Deus, Ale, o que vai acontecer? O que vai acontecer com você? Mas vocês viram que ela absorveu bem e trouxe conceitos bem equilibrados aqui para o nosso painel. Érica, queria te perguntar, a palavra-chave aqui do Congresso é networking, né? Tudo é networking, você quer vender, Congresso é networking, aqui está acontecendo um grande networking, e eu queria te perguntar assim, como é que é o networking no universo masculino? É diferente do feminino, assim, você que transita, que visualiza essa realidade. Como é que isso acontece? Como é que esses novos grupos que a gente está vendo aqui, essa formação tão potente, o que ele ajuda na sororidade? Queria que você desenvolvesse aqui um pouco para a gente. Sim, os networks são diferentes de homens e mulheres, e nós que nos propomos a desenvolver networking qualificado para homens e para mulheres, a gente tem o dever de tentar diferenciar ou identificar o que diferencia uma coisa da outra. E aí, pensando nisso, eu acho que a pergunta talvez não seja se os networkings são diferentes, porque eles são, mas por que eles são diferentes? E aí eu tenho uma teoria, mas eu sou conhecida por ter teorias malucas, né? Eu acho que é porque nós somos diferentes, homens e mulheres. E nós somos diferentes pela nossa genética e pelo nosso metabolismo. Eu li um livro que chama The World Until Yesterday, que é um livro gigante, do tamanho do meu filho, de 10 anos, em inglês. E ele diz, ele retrata todas as diferenças entre homens e mulheres. E as nossas diferenças são grandes. Não dá para discutir numa DR e falar, muda aí, porque um negócio profundo, tá? Vem desde os nossos primórdios, Homo sapiens, não sei como é que fala, mulher sapiens, mas ela, desde lá de trás, a gente foi codificando a nossa genética, formatando os nossos neurônios, as nossas células. Homem vê cores que mulher não vê, porque as células do olho são diferentes. Então, se você olhar para um homem, o homem ele foi programado desde sempre para sair de casa, não ter medo de desbravar a floresta e trazer a caça para a mulher. Ele tem um foco objetivo, ele só consegue fazer aquilo e ele vai fazer aquilo objetivamente, né? A mulher é diferente, ela ficou para trás, ela tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da segurança da casa, da agricultura, ela se transforma num povo desgovernado, né? E ela tem que cuidar de tudo aquilo. É óbvio que a gente vai se formar como um ser humano de uma forma diferente. Então, se você traz isso para um networking, e aí como é que a gente incentiva as pessoas a virem fazer networking com a gente? É diferente se você é homem ou se você é mulher. O homem, desde pequenininho, já engatinhando, ele sai, ele faz relacionamentos, negócio, fecha negócios, não tem medo de falar com estranhos. Se eu fizer amizade legal, estou no lucro. Se eu não fizer, eu faço negócio, faço dinheiro. A mulher não, a mulher já é mais desconfiada. A mulher ela fala assim,
Cara, minha agenda é lotada. Para eu sair de casa... Primeiro tem que fazer cabelo, maquiagem, não sei o quê. Para eu sair de casa, deixar meus filhos com febre, não fiz supermercado, ainda tenho um prazo para entregar no escritório. O networking tem que ser muito bom. Só que o networking que o mercado oferece é o que tira a mulher da zona de conforto. Mulher não gosta de ir em lugar onde não conhece ninguém, tem que falar com o estranho. A gente vive numa sociedade machista, ainda muito machista, tem o assédio muito forte, a gente pode fingir que não tem, mas tem. Né? Vai a mulher lá, não conhece direito o homem, sai para jantar com ele, acontece alguma coisa errada, de quem que é a culpa? Não, podem dizer que não, mas podem dizer que sim. Então a mulher fala assim, gente do céu, eu vou fazer tudo isso, ainda meu marido vai ficar bravo em casa, quem vai ficar com as crianças, eu tenho que correr atrás de babá. Então, assim, o networking ele precisa ser mais estimulante, oferecer algo mais profundo para a mulher. A mulher precisa de algum conforto, de algum estímulo, né? A gente estava aqui falando com as mulheres do tributário de fazer um evento sobre moda. Nossa, foi um alvoroço. Todo mundo quer ir, né? Claro que a gente vai falar de coisas técnicas, direito, contabilidade, etc. e tal, mas, né, a gente põe um batom e aí as pessoas vão, né? E aí eu acho que a sororidade ela ajuda no networking. Quando a gente cria grupos de mulheres, onde nós estamos entre iguais, ou se entre diferentes, as pessoas entendem, elas têm empatia, a tua vergonha, o teu desconforto de fazer networking. A gente faz networking mais velha. Quantas pessoas pedem mentoria para a gente e tem mais de 40 anos? Eu não sei fazer networking, eu não sei gerar trabalho, eu não me sinto confortável de chegar num lugar que eu não conheço as pessoas, né? Então, dentro de uma redoma, sim, nós capacitamos, treinamos, recondicionamos, fazendo uma lavagem cerebral, né, das mulheres, para elas terem coragem, para eles terem estímulo, e depois a gente joga para as feras, né? Vai lá no Teua, um monte de homem, e a vida que segue, a vida como ela é na realidade. E eu acho que uma outra coisa que também ajuda, além da sororidade e da empatia e dos grupos de mulheres, também é a questão da tecnologia, né? Fazer networking na nossa época é diferente de fazer networking hoje, né? Hoje a gente tem plataformas digitais que eu não preciso sair de casa para fazer networking, né? E nem ficar tão desconfortável, porque agora é online, não é tão presencial. Obrigada, Érica. Eu vou passar para a Ana Carolina. Ana, a gente fala que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? E que é muito importante a gente refletir sobre os erros, né, para que a gente possa errar menos ou não errar de novo, ou errar diferente, né? E com certeza nós, mulheres, fazendo essa análise, né, retrospectiva, a gente percebe muitas coisas que a gente fez e talvez tenha se arrependido. Quer seja algo que você falou, algo que você não falou, algo que você aceitou ou não aceitou. E, inclusive, para a mulher, né, que vive sempre cheio de culpas, a gente sempre acha que a gente podia ter feito diferente. Então, eu queria que você contasse aí para a gente um pouquinho de situações que você talvez tenha se arrependido, faria diferente, e principalmente pensando nas mulheres, né, mais jovens que querem ter uma carreira de sucesso como a sua e que podem, né, se valer desses aprendizados. Nossa, que pergunta difícil, viu? Vou te dizer. Porque são tantos os erros, são tantos, são muitos, e seria difícil, eu acho, que eleger algum. Mas o mais importante é isso que você acabou de falar. Eu acho que na vida a gente tem que... A vida te dá um limão e você tenta fazer uma limonada. Então, a gente tem que aprender com os erros e tentar extrair alguma coisa boa deles. Esse congresso é em homenagem ao ministro Luiz Fux, que, como foi muito bem ressaltado na abertura, é da comunidade judaica. E um dos feriados que eu mais gosto da comunidade judaica é Yom Kippur. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Yom Kippur.
Yom Kippur é o dia do perdão. E, resumindo muito, a ideia aqui não é fazer um discurso religioso, mas, resumindo muito, a beleza de Yom Kippur é que é uma data exatamente de reflexão, de reconhecimento de erros e de pedido de perdão, inclusive, para as pessoas em relação às quais nós erramos. Eu acho um feriado muito bonito, porque é exatamente através desse exercício que a gente evolui, que a gente melhora. Mas tem um outro aspecto, Mariane, muito importante do cometer erros e tentar aprender com eles, um outro aspecto que é muito feminino e eu acho que a gente tem que tomar cuidado com ele, que é o fato de que nós, mulheres, nós nos cobramos muito. A gente se cobra pra caramba. E a gente se cobra pra caramba e o tempo todo a gente acha que a gente errou, que a gente poderia ter feito melhor. E ainda que esse processo seja um processo extremamente importante, eu acho que para o nosso crescimento, a gente tem que tomar cuidado, porque, na verdade, isso é, em alguma medida, um reflexo de uma certa insegurança, a tal da síndrome da impostora, né? A gente falou um pouquinho sobre isso hoje. Eu acho que é uma coisa que faz parte, talvez, mais do universo feminino do que do universo masculino. E nós temos que, por meio desses movimentos, dessas lideranças femininas, por meio desses grupos, que são grupos de apoio, o que a gente tem aqui, em todas vocês, são grupos de apoio muito importante que dão mais segurança, empoderam essas mulheres. E, ao fazê-lo, esses grupos eles exatamente permitem que essas mulheres se sintam mais fortes e se sintam menos fracas, inseguras e talvez mensurem de uma maneira um pouco mais equilibrada os seus erros. Não achem que estão errando o tempo todo. Então, é isso. Eu resumiria dessa forma. Eleger um erro é muito difícil, são tantos, são tantos. A gente tem que usar os erros para aprender com eles, mas a gente também tem que tomar um pouquinho cuidado com essas nossas inseguranças e confiar um pouquinho mais no nosso taco. É isso. Lu, minha pergunta é para você. Tua presença aqui nesse congresso é uma coisa muito importante, porque, além da mulher, ela traz muita diversidade, ela traz muitas lutas. E eu queria saber, assim, na tua trajetória, né, como é que foram os teus obstáculos? Devem ter sido muitos. Como é que você superou algum deles, né? E na tua causa, né, no teu propósito, que é lidar com mulheres e um leque maior ainda de diversidade, como é que é a tua relação com os aliados? Qual é o papel dos aliados na tua causa? Se eu fosse falar de desafios aqui, a gente ficaria algumas horas, né? Porque história a gente tem para contar de desafios, não só meu, mas também de todas as mulheres aqui e aqui na plateia também. E esses desafios, eu acho que eles aumentam um pouco de acordo com os marcadores sociais que você tem. Então, quanto mais marcadores, né, mais desafiador é. E eu também não quero contar uma história de superação. Nossa, olha, eu sofri, mas eu cheguei. Não é isso. Acho que é longe disso. Mas eu aprendi, né, depois também de muita terapia e mentoria, né, eu faço mentoria com o meu líder, e é não olhar para o lado. Né? Então, assim, eu tenho o meu objetivo, eu sei aonde eu quero chegar profissionalmente, pessoalmente, eu não olho para o lado e também não absorvo os ruídos, sejam eles machistas ou racistas. O meu papel é trazer comigo outras mulheres, em especial as mulheres negras, que estejam comigo nesta caminhada e é o que eu digo, assim, né? Obstáculo sempre vai ter, independente se é mulher, se é homem. E é claro que, numa sociedade machista, racista, é muito mais difícil, mas se a gente consegue ter aliados, e aí até juntando um pouco a sua segunda pergunta, o caminho fica menos tortuoso. E, com relação aos aliados, né, é fundamental, gente, assim. Por exemplo, hoje nós aqui nesse congresso falando sobre networking, vocês são pessoas que influenciam e que decidem.
Vocês estão com a caneta ou com o e-mail de aprovação, que seja. Então, são vocês que podem fazer essa mudança. Eu estou aqui hoje acessando esse espaço e quero usar para conseguir influenciar vocês de forma positiva o quão importante é a inclusão, o quão importante é a diversidade. E mais que isso, o pertencimento, como eu comentei com vocês. Então, o papel do aliado ele é fundamental, porque tem espaços que eu ainda não atingi, e que vocês estão lá. E aí eu peço, singelamente, que vocês façam um teste do pescoço ao acessar esses espaços. Poxa, vou olhar para um lado, olho para o outro, eu tenho mulher no painel. Aí, um pouco mais profundo, eu tenho uma mulher negra ou um homem negro, é de contar nos dedos. E isso, a gente já sabe, historicamente, o porquê, mas, pensando à frente, o que a gente pode fazer para mudar? Então, acho que essa é a reflexão que eu deixo com relação aos aliados. Obrigada, Lu. Estamos caminhando, né, Lu? A gente está aqui num movimento sem volta, né? Então, daqui a pouco a gente vai sentir esse reflexo, né? Em breve. Já estamos sentindo, né? Minha pergunta vai para a Daniela Lara. Dani, teve uma matéria super interessante que saiu recentemente na Forbes, entrevistando diversas executivas, executivas CEOs, C-level. Não sei se a história já mudou, já andou, ou se a gente ainda está lá atrás, mas que fala muito de situações que aconteceram com elas ao longo da carreira. E, quando eu converso com outras pessoas também, eu vejo que as pessoas geralmente não têm nenhuma intenção de prejudicar, ou de diminuir, ou de fazer com que a pessoa se sinta desconfortável, mas, na prática, é o que acontece, porque a sensibilidade, talvez, ali do homem é uma, da mulher é outra, a gente estava falando aí, somos diferentes, mas perguntas, entrevistas, por exemplo, de trabalho, perguntas que fazem para as mulheres que normalmente não fazem para o homem, e uma pergunta cuja resposta não deveria afetar a decisão de contratar ou não aquela pessoa, por exemplo, ou um comentário, ou uma reação quando a pessoa vai dizer que está grávida, Espero que não tenha sido o seu caso. Acho que não, né, Alessandra Coelheiro? Não, lá no escritório tinha uma história de uma profissional que foi dizer para o sócio que estava grávida, e ele falou: meu Deus, e agora? Aí dizia: não se preocupa que o pai não é você. Enfim, Dani. Então, queria que você comentasse um pouquinho de situações, pode ser que aconteceram com você, ou que você já ouviu de outras pessoas, e acho que muito nesse intuito positivo mesmo, de que as pessoas às vezes falam: poxa, é verdade, isso aí acho que até já fiz e não cabe mais. Mas também trazendo essa reflexão de como, então, a gente pode evoluir ali, o que a gente pode fazer diferente para que os ambientes sejam, de fato, mais inclusivos. Desculpa, só um outro comentário, que a gente estava falando. Se em algum momento você descobriu que você era mulher no ambiente de trabalho, porque a gente entra ali achando que todo mundo é igual, e às vezes acontece ali um momento que você fala assim: caramba, acho que é porque eu sou mulher. Ô, Mari, muito interessante a sua pergunta, porque até quando a gente montou o IT lá atrás, há 4 anos, eu falava que em alguns anos anteriores, eu não tinha essa percepção, tá? Eu não achava que a gente tinha nenhum problema. Eu sempre achei que, olha, eu vou correr atrás, eu vou fazer, eu vou acontecer, e as coisas vão dar certo, e está tudo certo. Não há diferenças de tratamento entre homens e mulheres, etc. Mas a gente sabe que, no fundo, há pesquisas hoje, e graças a Deus que a gente pode estar aqui conversando sobre isso, porque isso também não era abertamente falado. E acho que tem várias situações que, com certeza, se não todas, a maioria das mulheres aqui já passaram. Talvez eu tenha descoberto que eu era mulher no ambiente de trabalho, naquele tipo de comentário assim: vai despachar com o juiz? Vai ela, bota uma sainha e vai, que vai dar tudo certo. Que mulher que não ouviu esse tipo de piadinha e fez aquele risinho amarelo,
E isso no mercado era muito usual, acho que a nossa geração passou por isso de forma muito clara. Eu me lembro de uma passagem, só porque eu acho que tem N passagens, mas tem uma passagem que foi interessante de comentar. Eu e meu marido, a gente não quis ter filhos. E eu já sabia que eu não queria ter filhos desde quando a gente estava namorando. Já era uma conversa já que a gente tinha aberta. Numa entrevista de emprego, a pessoa que estava me entrevistando perguntou: mas quando que... Eu tinha 28, 29 anos. Mas quando que você pretende engravidar? É uma pergunta clássica, né? E eu falei: nunca. E aí foi muito louco, porque ele olhou para mim com uma cara de tipo: você é um ET? Você é uma... Como assim? Você é uma mulher e não quer ter filhos? Você está mentindo. Né? Então, assim, a reação dele foi de que como se eu estivesse mentindo. Não, você vai querer ter filho ainda. Eu só estou querendo saber quando. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que todas as mulheres já passaram por algumas situações. Existem várias pesquisas que demonstram que mulheres são mais interrompidas, que têm mais as suas ideias levadas por outras pessoas, que são interrompidas, inclusive, para que seja explicado aquilo que elas estão dizendo. E eu acho que esses movimentos e a forma como a gente pode trazer essas discussões, lá no IT, todos os eventos que a gente faz uma palestra inspiracional, inicial. A gente já tratou sobre esse tema especificamente, que são microagressões que são comentadas. Nessa reportagem da Forbes, tem diversas CEOs que comentam sobre situações que passaram e que, às vezes, a gente não percebe. Se a gente não falar isso abertamente, a gente não percebe. Mas que bom que está mudando e que as coisas, como a Dani falou, né, dos aliados. A gente precisa dos aliados. Estar aqui na BDF, poder falar sobre isso, é trazer a discussão e trazer os aliados para o nosso lado, para entenderem e para ver que a gente pode mudar e que o mundo pode ser melhor. E acho que, mais do que isso, Lu, no IT também a gente tem uma discussão muito grande, são 2 recortes, de gênero e raça. Né? Eu acho que as mulheres negras, elas passam, obviamente, por situações que a gente não consegue entender. A gente não está na pele, literalmente, de vocês. Então, a gente não tem como entender. Então, a gente precisa trazê-las para o debate, a gente precisa fazer com que as advogadas tributaristas ou outras advogadas mais jovens não tenham que passar por tanta dificuldade como a gente passou para chegar onde a gente chegou, e que as mulheres pretas cada vez mais ocupem os seus espaços, porque, afinal de contas, vocês são a maioria da população brasileira. Muito bom, Dani. Camila, a gente está falando muito de liderança feminina, né? Mulheres em papéis chaves, né? Dentro e fora do direito. Né? É a nova... Temos que buscar isso, estamos construindo esse caminho. E eu queria saber o que você acha, qual o resultado que a gente já está obtendo, o que falta, como é que está esse processo? Obrigada, Dani, pela pergunta. Como eu falei no começo, o fato de termos esse espaço de fala quer dizer que a gente entendeu a necessidade, a gente reconheceu a necessidade de trazer mais mulheres. Né? As estatísticas mostram que, até a Mariane comentou, né, no começo, que muitas mulheres, hoje em dia, já estão em cargos maiores, mas, na verdade, isso cresceu muito, mas são menos de 5% das CEOs, por exemplo, dos CEOs são mulheres. Então, assim, a gente tem essa estatística. Então, o fato de nós reconhecermos os homens estarem com a gente nisso, porque, de novo, né, não é uma competição. Os homens precisam saber que as mulheres, elas têm competências, elas são estudadas, elas podem ser chamadas, né, para congressos, seminários, para dar aulas. Então, assim, a gente reconhecer essa necessidade de trazer a mulher já é um passo enorme. Né? E aí, esses espaços de fala, né, cada um desses nossos grupos, eles ajudam muito, justamente porque a gente mostra as mulheres. Então, mulheres no tributário, a gente foca tanto nisso, nessa
alavancar carreiras por meio de conhecimento. Vamos deixar essas mulheres fortes, enfim, sabedoras de tudo que acontece no direito tributário, todas as atualizações, para que elas possam participar de eventos, seminários, para que elas concorram às vagas em pé de igualdade. Então, essa necessidade desses grupos estarem unidos, terem as suas meninas, né, trazerem elas para esse mundo do direito tributário, e não só do direito tributário, né, dar esses espaços para elas, isso é muito importante. E tomar um pouco de cuidado também. A Lê falou de rivalidade, mas assim, as maiores críticas que a gente ouviu no projeto foram de mulheres, porque são loiras, porque elas cobram para evento. A gente só conseguiu ter toda essa estrutura que nós temos hoje, de estagiárias, vídeo, fotógrafo. As meninas, elas estão presentes em todos os nossos eventos, participando, tirando foto, postando. Ana Cláudia, desde que eu era pequena, também não é sacanagem, né? Desde que eu era estagiária, ela sempre me falou uma coisa, ela falou, quem não é visto não é lembrado. Então, assim, a gente, por meio de um valorzinho mensal, poder proporcionar as meninas tirarem fotos profissionais, mostrarem onde elas estão, com quem elas estão, conversando. Gente, o professor Heleno, além dele ser, obviamente, um gentleman, ele virou o nosso muso do direito tributário, porque, assim, as meninas com fotógrafo profissional, tirando foto, quando, né, elas poderiam ter essa oportunidade. Então, assim, não quando, mas assim, a gente consegue proporcionar de uma forma muito mais recorrente, né? Então, assim, só para finalizar, Dani, eu acho que tudo que a gente está fazendo aqui é muito importante, todas nós, dando espaço, voz, direito de fala, e trazer os homens aqui para saberem quem são essas mulheres, que elas são boas, e lembrar delas. Eu acho que, assim, a gente já, com isso daqui hoje, a gente deu um passo enorme. Agradeço de novo você, agradeço a BDF, porque esse espaço é, de fato, inovador e único. Muito obrigada. A Mari vai brigar comigo, que eu não posso interromper o script, mas eu preciso falar. Camila, é muito bom você estar falando isso, essa tua fala, porque nós, aqui nesse lugar de organizadores de evento, a gente lembra de quem a gente vê. E essa que é a verdade. Assim, é homem, é mulher, é quem fala daquele tema, é quem a gente encontra, quem vem na memória. Então, assim, abrir esse leque, ter um cardápio, assim, nota 1000, cada vez maior, isso todo mundo ganha, e é das duas partes, é de todas as partes. Muito bom. Bom, por último, mas também muito importante, Ana Cláudia Tume. Ana, bom, você é um ícone aqui, né, para as mulheres na área tributária, super reconhecida, tem uma carreira incrível. E principalmente quando eu converso com as advogadas mais jovens, eu vejo que, bom, primeiro, hoje ela já tem modelos, né? Antigamente a gente não tinha muitos modelos, né? Alguém falou aí de você ter os role models, né? Hoje em dia a gente tem. Mas ainda assim, algumas têm dúvidas com relação à carreira, porque a gente tem que abrir mão de tanta coisa, né? Principalmente para as mulheres, né? São tantos sacrifícios. Não sei se no seu caso você teve muitos sacrifícios, mas eu acredito que todas nós aqui tivemos que abrir mão de muitas coisas. Mas quando me perguntam se valeu a pena, se vale a pena, se é algo que eu recomendaria para elas, eu tenho a minha resposta. Eu queria ouvir a sua, mas queria que você elaborasse um pouco sobre esse tema. Obrigada, Maria. Sim, vale a pena. Essa é a resposta que eu sempre dou para essa pergunta dos sacrifícios. Os sacrifícios, realmente, eles existem. Claro, a vida no Instagram é muito mais bonita do que a vida real. Na vida do Instagram, eu não mostro o tombo que eu levo para ir fazer um almoço com um cliente, quase... ou seja, eu não conto, né, o trânsito que você pegou, eu não conto as vezes que eu tinha minhas filhas chorando ao telefone porque eu não estava lá.
eu estava em algum outro lugar do mundo. Mas, na verdade, a questão toda é você olhar. Acho que uma coisa que a Luciana falou que é muito importante é você olhar quais são os objetivos, qual é o preço que você tem que pagar para estar lá, né? Eu tenho uma história assim de um primo da minha idade que até os dias atuais ele tem a minha idade, vive como um moleque, só que vive com um problema financeiro. Ele vende o almoço para pagar o jantar o tempo todo. Mas quando a gente era adolescente, enquanto eu estava estudando, ele estava farreando, né? Ou seja, quando eu estava já, vamos dizer, quando eu entrei na Coopers, eu tinha 21 anos, quando eu entrei na Coopers Lybrand. E eu perdi a conta de quantas noites eu varei comendo pizza, às vezes nem comendo nada, às vezes comendo, sei lá, um chocolate, qualquer coisa. Mas se eu tivesse 21 anos, eu faria tudo de novo. Eu entraria, ou seja, eu pagaria todos os micos que eu paguei, né? Ou seja, mas é uma coisa que realmente é isso que se você sabe que você está numa direção certa, que aquilo que você está fazendo está na direção certa, você pode, vou tomar 10 tombos, né? Aliás, tem uma coisa que eu devia, né, parar de tomar tombo, assim, mas eu já rasguei calça estando em Miami, aquele glamour do Instagram, eu voltando de uma reunião, eu tropecei, né, me estourei inteira e tudo mais. Mas, assim, eu já fui para o Tosini com um sapato de cada cor, mas em modelos, uma coisa horrível. Mas, assim, acho que tudo isso, né, todos os micos que a gente acaba pagando, são parte do preço. Se eu vou numa loja e quero comprar uma roupa, e chego lá para a vendedora e falo, me dá de graça, ela vai falar, sai daqui. A vida também faz isso com a gente. Tudo aquilo que a gente quer conquistar, a gente não conquista de graça. A gente precisa, sim, do sacrifício. Claro, tem sacrifícios e sacrifícios. Mas, assim, se é o sacrifício daquilo que você sabe que você está no caminho certo, eu acho que vale a pena. Muitas vezes, e quantas vezes eu viajo sozinha. Não é legal para ninguém ficar tomando café da manhã sozinha, às vezes entrar em restaurante sozinha. As pessoas, às vezes, olham. Mas, gente, se eu estou indo lá porque eu tenho uma razão de trabalho, né, eu vou pegar voo com 3 conexões, eu vou almoçar sozinha se precisar, eu vou tomar café sozinha, que eu sei que eu tenho um propósito em relação a isso. Às vezes eu participo de umas reuniões, uma mais chata que a outra, de vários temas. Mas, assim, é importante eu estar lá presente naquela reunião chata? Então, tá bom, a reunião é chata, mas eu vou abstrair, vou participar o melhor que eu puder, né? Assim, às vezes você tem o tempo todo, assim, muitas vezes você acaba pagando os mais diversos micos, né? Até para fazer o networking você acaba pagando mico. Tantas e quantas vezes você está lá, você queria estar em outro lugar, você queria estar, sei lá, que fosse descansando no teu quarto, mas você está lá, né, numa reunião, vamos dizer, social e tudo mais. Por quê? Porque você quer ter maior proximidade com aquelas pessoas. Então, acho que para tudo que a gente vai fazer, nada do que a gente conquista é de graça. Nada. Não adianta vocês irem em qualquer loja. Vai numa loja da Mercedes, quer sair com Mercedes, sem pagar um centavo. Não existe. Então, depende, conversar com a Simone Friso, aí não sei onde ela está, talvez ela consiga para a gente. Então, eu acho que é importante assim, a gente ter os objetivos claros, porque aí os micos, os tombos que você toma no meio do caminho, né, não te impedem de continuar. Claro, nunca é legal, nenhum desses micos são legais, tomar tombo é horrível, etc., etc., mas não é isso que vai te parar, isso que é importante. Né? Ou seja, que os micos, todos os perrengues que você passa, não seja isso que te pare, porque tantas e quantas vezes a gente vê pessoas desistindo na primeira dificuldade. E aí são pessoas que muitas vezes não avançam, e muitos anos depois perguntam, nossa, por que fulano avançou e eu fiquei aqui estacionado? Muito bom. Dani? Bom, então, estamos chegando aqui no encerramento do nosso evento, e nada que eu possa falar vai ser maior do que a gente viveu aqui, um momento de expansão absoluta, um momento de transformação, um momento de inspiração,
grandes conexões, né? Grandes conexões que começaram e que ninguém sabe o tamanho que isso vai tomar, gente. É uma combustão, é uma explosão. Vamos aguardar. E eu queria chamar todo mundo, quero tirar uma foto única desse painel, e acho que a gente pode ir para baixo, o fotógrafo sobe, porque... Antes disso, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Me foi dada uma missão muito importante, e dada a solenidade do momento, eu vou até levantar. Só vim com a missão até por escrito. Tenho, é uma missão importante. Em nome de toda a BDF, de todo o universo de tributaristas, das tributaristas mulheres, gostaríamos de fazer uma homenagem. Homenagem a uma pessoa muito especial, que mudou a nossa experiência na BDF, com sua contagiante alegria, energia, empolgação e poder agregador. Quem será, hein? Quem será? Vamos ver quem adivinha, vamos ver. Poucas coisas na vida são unânimes. No direito tributário, praticamente nada é. Mas ela, sim, é uma unanimidade. A nossa homenagem é para a nossa diretora de comunicação, Daniele Brigagão, a nossa gratidão por este congresso, pelos congressos passados e pelos próximos congressos. Obrigada, Dani. Muito emocionada. Eu tentei me comportar muito para não quebrar muito o protocolo, e isso, acima de tudo, superou todas as minhas expectativas. Eu amo todos vocês. Obrigada. Para mim, eu coleciono pessoas, experiências, vivências. Estou muito feliz, sem palavras. Que turma! Que turma!